Nós vamos continuar com a nossa comunhão. Na primeira mensagem, nós vimos sobre a ação do mistério da iniquidade, como ela opera, e os sintomas da ação da iniquidade em nossas vidas. Vimos também a ação do espírito do anticristo que está no mundo, e como esse espírito do anticristo trabalha. O mistério da iniquidade tira de nós a referência da palavra, e o espírito do anticristo tira de nós a referência da unção, a referência do espírito. E em Mateus 24 fala de falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós temos aqui daí o falso Cristo. Significa que tem uma aparência, mas não tem a realidade, e que isso acaba então enganando. Nós vamos dar uma olhada agora em Colossenses capítulo 2. Nós vamos desenvolver um pouco mais esse assunto da questão de falso Cristo, na questão da essência. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 19, nós temos uma séria palavra de advertência, mostrando os perigos que nós corremos em coisas que têm aparência espiritual, mas não têm a realidade. Então está ligado àquela questão de falso Cristo. Parece, fala de Cristo, fala de coisa boa, mas não é. Tá certo? Colossenses capítulo 2, versículo 8. Diz o seguinte: cuidado, cuidado. Assim que começa o versículo. Cuidado. Se o versículo diz cuidado, é bom ter cuidado, não é? É o Senhor que está falando para nós: cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Enredar é prender com uma rede. Enredar no original grego também significa ser levado cativo. E também significa ser desviado da verdade. Então, aqui o apóstolo nos diz que devemos ter cuidado para que ninguém nos venha prender com uma rede, ninguém nos leve cativo, ninguém nos desvie da verdade. Com quê? Com coisas boas. Aí, quando entra naquela essência de questão do falso Cristo, não é uma coisa contra Cristo, é uma coisa que tem uma boa aparência. São coisas boas, mas que prendem, que nos desviam da verdade. Daí ele diz: ninguém vos vem enredar com sua filosofia. Então, primeira coisa que ele manda prestar atenção é com a filosofia. Filosofia vem do que a palavra significa amor à sabedoria. São pessoas que buscam conhecimento, e aí tem todo um arrazoamento, estudam sobre o sentido da vida do homem, mas é somente conhecimento. Não muda ninguém, não transforma ninguém. E dá ao homem uma falsa sensação de conhecimento,
uma falsa sensação de que sabe das coisas. O final desse versículo 8 diz assim: não segundo Cristo. Está vendo? Filosofia pode ser uma coisa boa, mas não é segundo Cristo. Por isso que é falso. Vãs sutilezas. Sutileza é o engano. São ideias boas, bonitas, mas que enganam. Dá ao homem uma falsa sensação de poder, de conhecimento, mas é engano. Fala também aqui da tradição dos homens. A tradição. Tradição é uma coisa boa. No início, talvez não fosse tradição. Existem muitas coisas no nosso meio que começam bem. No início são coisas que têm vida. Mas depois, com o decorrer do tempo, perdem a vida. Nós fazemos daí por costume e acaba virando tradição. E aí quando vira tradição, você pergunta para alguém: por que você faz isso? Me ensinaram. Pelo que eu sei, sempre foi feito assim. Mas por que está sendo feito assim? Não sei. Isso é tradição. Por que você invoca o Senhor? Porque todo mundo invoca. É tradição. Você tem que saber por que está invocando. Se perguntarem, por que vocês reúnem desse jeito? Você, sempre reunimos assim. Daí virou tradição. E pode ser que a gente está reunindo de uma maneira sem vida. É só costume. Não é? Virou tradição. Então, a tradição é uma coisa muito perigosa. É uma coisa muito boa. No passado, talvez tivesse vida, uma coisa cheia de realidade. Mas acabou se perdendo. E virou um costume. Você vê, por exemplo, oração. Oração, você pode orar com realidade. Todo dia orar, tocar o Senhor. Não é? Daí você ganha vida. Mas você também pode orar por tradição. Chega diante de Deus. Amém. Pronto, orei. O que você falou? Falei o que eu sempre falei. Mas tem realidade? Entrou em comunhão com Deus? Falou com Deus? Tocou Deus? Deus tocou você? Não. Então você orou mesmo? Entende? Virou tradição. Tradição não leva a nada. Só tem aparência. E aqui diz ainda, conforme os rudimentos do mundo. Quando ele fala dessa filosofia, tradição, ele fala conforme os rudimentos do mundo. Essa palavra rudimentos no grego é mesmo a palavra ligada àquele stoikel. Não sei se os irmãos lembram quando nós estudamos sobre o andar no espírito, né? Em Gálatas tem um andar que é o peripatel, quer dizer que você anda assim, né? É um andar genérico, anda por aí. E existe o andar stoikel, que é o andar militar, numa cadência. Por exemplo, os militares quando estão marchando, né? Aquele andar é stoikel, é debaixo de uma ordem. Aqui, esses rudimentos do mundo, ou elementos do mundo, é a mesma raiz da palavra stoikel, significa que o mundo tem a sua cadência.
Os irmãos compreendem? O mundo tem a sua cadência. E aí você entra na cadência do mundo. Por que se faz isso? Porque todo mundo faz. Você entra na cadência do mundo. Essa palavra estoiquel, ela fala de seguir em fila, andar, né? Aquilo que a gente falou no início. E a palavra, esse rudimento, fala dos elementos. É o primeiro de uma série de elementos que compõem algo. Significa ter um primeiro, depois tem um segundo, depois tem um terceiro, depois tem um quarto, entende? Eu vou dar um exemplo. Moda. Moda é um rudimento no mundo. Tem a moda agora do... Quem mexe com moda aqui? Lançaram moda de moda de verão agora aqui, lança? Primavera, né? Moda de primavera. Vai terminar aí ou virar a moda do verão? Depois do verão vai vir a moda do outono. Entende? É uma série. Não para. Não pense que não, esse é o último. Essa moda que estão lançando agora é a última, depois não vai ser lançado mais nada? Não, sempre vai ser lançado alguma coisa. E não pense que essas coisas, isso pode ser tanto no aspecto espiritual, em coisas boas. Tem uma boa aparência, mas não é segundo Cristo. E levam as pessoas a marchar. Essa questão dos rudimentos do mundo não somente se aplica a coisas espirituais, explica as coisas também do mundo aí. Por exemplo, aquele jogo, né, Pokémon Go. Vocês já ouviram falar, não é? De onde vem a palavra Pocket Monster? Monstros de bolso. E lançou uma onda aí. Eu estava no Peru, quando foi lançado no Peru. Irmãos, quando eu vi, eu fiquei assustado. Porque eu estava na cidade de Arequipa, tinha acabado de lançar, as ruas da cidade, centenas de jovens. Centenas. Eu fui para o Canadá, agora em agosto. Do lado do local de reunião tem um parque imenso. Os irmãos falaram, alguns meses atrás, esse parque foi invadido. Entrava carros sem parar no parque. Todo mundo caçando monstro. E não pensa que é menininho, tudo marmanjo. Marmanjo que usa o nome, é o meu filhinho, é meu netinho. Que netinho nada, é ele que quer pegar monstro. Dominados. Olha, isso aqui mostra a influência desse mundo. Pode-se manipular multidões. Multidões e marmanjos. Também, espiritualmente, existem esses rudimentos, esses elementos. Isso aqui é o que faz a pessoa andar, mas não sabe por quê. Eu quero fazer uma pergunta, amado irmão, amada irmã. Você sabe por que você está aqui? Se você sabe, isso é uma grande coisa. Quer dizer que você tem visão, tem chamamento. Você não está aqui seguindo uma multidão. E aqui ele fala, aqui diz, Colossenses 2:8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens,
conforme os rudimentos do mundo, conforme o estoiqueu desse mundo, e não segundo Cristo. Sabe, esse estoiqueu do mundo, esses rudimentos do mundo, são coisas terríveis. Por quê? Porque são coisas que causaram dano tremendo às igrejas no início, no primeiro século. Vamos dar uma olhada em alguns versículos que toca desses rudimentos. Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Assim também vós, quando éramos menores, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aqui mostra que quando nós somos menores, nós facilmente ficamos escravos desses rudimentos do mundo. Gálatas 4, 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Você pode ver, esses rudimentos do mundo nos escravizam. Isso significa o quê? Você faz por causa de uma série de regras, não é por causa da vida, não é por causa de uma visão. Você faz, é porque foi mandado fazer simplesmente isso. Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Você pode ver. E ele tinha falado em capítulo 2, versículo 8, todas essas coisas não são segundo Cristo. Amados irmãos, é tempo de conhecer a Cristo. Não podemos ser pessoas que fazemos as coisas porque simplesmente são boas. Nós precisamos saber a fonte. Por que nós fazemos? Por que você invoca? Eu invoco o nome do Senhor porque eu exercito meu espírito, não é? Eu invoco o nome do Senhor porque eu chamo pelo seu nome e eu sou chamado pelo seu nome. Eu invoco o Senhor porque eu confesso a Cristo como meu Senhor. Não é por causa de costume. Por que você ora? Eu oro porque eu tenho comunhão com Deus, porque eu preciso da comunhão com Deus, porque eu vivo no Espírito, eu vivo na presença de Deus. Por que você canta? Eu canto porque eu quero louvar o Senhor, eu uso meu Espírito para tocar o Senhor. Por que você reúne? Porque eu sou membro do corpo de Cristo, porque eu tenho uma visão que faço parte de um corpo. Os irmãos compreenderam? Tem uma razão. Por que você está no grupo familiar? Porque nós estamos cuidando uns dos outros e estamos levando a palavra de Deus às pessoas. Por que você prega evangelho? Eu prego evangelho porque o amor de Cristo me enche. Ontem à noite, muitos irmãos aqui estiveram na reunião lá no Bucafé, na apresentação daquele
daquele programa Resgatando Valores. Naquele programa, a meta é salvar famílias. E aí, uma das lições que foram dadas foi para os adolescentes escreverem uma carta para Deus. E foram lidas 3 cartas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu fiquei chocado. Foram cartas genuínas. As pessoas abriram o coração. Quem estava presente? Só eu queria saber, quem estava presente? Vocês ficaram ou não chocados com o conteúdo daquelas cartas? Eu ouvi aquela carta, as cartas assim, dizem assim, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Só reunindo? É bom reunir. Então eu reúno todo final de semana. É isso. A vida cristã é isso. Reunir todo dia. Reunir. Por que a gente sempre reúne? É isso? Não é! Precisamos ter visão. A realidade. Aí entra o nosso conhecimento de Cristo. Conhecer Cristo em realidade. Não podemos seguir simplesmente rudimentos, regras, ordenanças. Voltando para Colossenses. Capítulo 2. A partir do capítulo 2, assim diz o seguinte: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Está vendo? Paulo está tocando algo, diz assim, nós temos que ser firmes, sólidos. No versículo 8, daí tem aqueles pontos que nós tocamos, e no final, não segundo Cristo, versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da identidade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aqui mostra uma obra de Cristo em nós, e a importância de nós conhecermos, sabemos o que é que Cristo está fazendo conosco. Nele, nós fomos circuncidados, despojando-nos do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui mostra dessa obra maravilhosa de Cristo nas nossas vidas. Ele fala muito de circuncisão. Fala de tirar realmente essa nossa carne. Uma carne boa. Versículo 16 diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova e sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui fala de sombra e de corpo, que é a realidade. Amados irmãos, que é que nós temos tocado? Nós temos tocado sombra ou temos tocado o corpo? A realidade. Uma coisa é tocar sombra. Tocar sombra significa você vê algo, você vê a aparência, você consegue ver, mas você não consegue tocar. Corpo você consegue tocar. O que nós tocamos todo dia? É sombra ou é a realidade? Quem toca sombra tem um tipo de reação. Quem toca a realidade tem outro tipo de reação. Não é? Quem toca a realidade vibra. Ele é capaz de dizer: eu toquei Cristo. Em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu tenho tocado Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Não é? Você tocou Cristo. Real. Mistério de Deus é Cristo. Deus não é mais um mistério, não é mais algo oculto. Sombra é aparência. Você não consegue pegar sombra. Consegue? Eu me lembro, quando era pequeno, a gente brincava de pisar na sombra de alguém, né? Naquele tempo não tinha iPad, essas coisas assim, brincava mesmo. Eu pisei em você, a gente simplesmente saía, não pisar. Agora, se alguém pisasse no meu corpo, eu poderia me mover? Não. Mas podia pisar na minha sombra? Não era nada. Pisar na sombra, tocar na sombra, não é nada. Esperamos vencer esse mundo mexendo em sombra? Comida, bebida, festa, lua nova, sábado, todos aqueles rituais do Antigo Testamento eram sombra. Tinham um certo significado. Mas Cristo chegou. Amém. Cristo chegou. Uma daquelas cartas que foram lidas, nós tocamos a revolta do adolescente contra Deus. Uma revolta mesmo. Xingando Deus. Xingando Deus. Quando eu ouvi aquilo, me doeu profundamente. Eu não ponho a culpa nesse adolescente. Apresentaram para ele um Deus falso. Apresentaram para ele uma sombra de Deus. Eles não apresentaram Deus. Não é? Versículo 18 diz: ninguém se faça árbitro contra vós,
Vós outros pretextando humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. Essa palavra, ninguém se faça árbitro contra vós, no original é, ninguém prive você, tire de você o prêmio que Deus quer dar. E esse prêmio é o próprio Cristo. Não pegue sombra, pegue Cristo. Não toque sombra, toque Cristo. As nossas falhas é porque nós nos contentamos com sombra. Por quê? Mistério da iniquidade opera e nós nos contentamos com pouco. Mesma coisa, fotografia e a pessoa. Eu vou apresentar alguém para você, Zé, e eu mostro a fotografia. Fica satisfeito? Se for um jovem que está buscando uma jovem para ter comunhão, daí mostra a fotografia e gostou da fotografia, diz assim, quero que você me apresente. Não é? Diz, não pode ficar com a foto. Eu não quero foto. Eu quero a pessoa. Você ficaria contente com a foto? Não, você quer a pessoa. Eu não estou satisfeito com a foto, eu quero a pessoa. Amados irmãos, o que nós podemos muitas vezes fazer aqui é apresentar talvez uma foto. Isso tem que motivar, dizer, eu vou buscar. Amém. Ninguém prive você desse prêmio. Colossenses 2:19 daí fala sobre reter a cabeça. Eu quero esse Senhor na minha vida. Eu quero que Ele seja cabeça na minha vida. Eu quero que Ele me governe. Não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitai a ordenanças? Não manuseie isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito de aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Meus irmãos, é tempo de tocar Cristo em realidade. Amém. Nós precisamos saber quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Essa conferência na Estância foi uma conferência muito especial. Todos os irmãos sentiram que o plano de Deus foi apresentado a nós de uma maneira tão doce, tão subjetiva e tão real. Por quê? Porque é disso que nós necessitamos nesse final dos tempos. Se nós não tivermos isso, mistério da iniquidade vai operar em nós, o espírito do anticristo vai operar em nós e os falsos cristos vão operar em nós. E nós seremos enganados. Nós não avançaremos, ficaremos parados. Mas se nós tocarmos a realidade de quem Cristo é, as coisas vão mudar. É real. É real.
Nós sabemos que nós estamos vivendo o final dos tempos. Mas eu quero dizer uma coisa, amados irmãos, há um caminho de vitória preparado para nós. Nós precisamos crer nisso. Amém. O caminho da vitória está preparado. O Senhor preparou. Por isso que Ele falou às igrejas, não é? Ali em Apocalipse nós temos as cartas às 7 igrejas. Isso mostra que o Senhor se preocupa com as igrejas, se preocupa com a situação das igrejas, e por isso fala às igrejas. E Ele chama vencedores. Daí Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que nós precisamos ouvir. Esses dias atrás nós tivemos a comunhão sobre o nosso chamamento. Não foi? Nosso chamamento. Hoje, tantas coisas nos chamam. Quem consegue ouvir o chamamento de Cristo? Quem consegue ouvir? Tem o chamamento do mundo, tem o chamamento do prazer, tem o chamamento da riqueza, tem o chamamento da fama, tem o chamamento do poder. Quem consegue ouvir o chamamento de Cristo? E quem deseja então se entregar ao Senhor, pelo fato de conhecer o Senhor e ouvir o seu chamamento. Nesses tempos finais, essa é a nossa necessidade. O que é a igreja? O que é a igreja? O que é a vida da igreja? O que é o corpo de Cristo? O que é o viver do corpo de Cristo? Não é? Tocamos sombra ou tocamos realidade? Se tocamos sombra, nós lutamos por sombras. Se tocamos realidade, nós lutamos pela realidade. Se você toca na sombra, você fica preso a: não manuseie isso, não proves aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Se você tocou na realidade, você tem encabeçamento. Isso é diferente. Encabeçamento. Cristo é cabeça. Você experimentou o que é ter Cristo como cabeça. E sabe qual é o resultado prático de ter Cristo como cabeça? É ter fé, amor e esperança. Quando Cristo é minha cabeça, eu sempre estou cheio de fé, amor e esperança. Ontem, só quero dar um exemplo. Ontem, naquela reunião, naquela comunhão, onde havia irmãos, de distintos grupos cristãos, juntamente conosco, foram falados para nós. O Senhor abriu uma porta para nós atingirmos 84 mil pessoas. Sabe o que é isso? Uma porta aberta para atingir 84 mil pessoas. E aí? Com encabeçamento, qual é a reação? Deixa para lá. É isso? É isso ser corpo de Cristo? Corpo de Cristo significa Deus pode usar o seu corpo para fazer o que Ele quer. Milhares de casas abertas. Pergunta para Cristo: Cristo, você quer entrar nessas casas? Você diz, Cristo vai dizer não. Você acha que Cristo vai dizer não?
Mas, irmãos, Deus está fazendo um chamado para a gente tocar o corpo, não a sombra. Isso vai mudar nossas vidas. Livro de Colossenses nos diz para tocar na cabeça, tocar na realidade e não na sombra. A sombra, os rudimentos nos escravizam. Tocar na cabeça nos traz liberdade. E é algo tremendo, amados irmãos. O Senhor vai voltar. O que é igreja? É um rótulo? É um título? Não. Igreja é o corpo de Cristo. E isso todo mundo tem que ver. Não é? Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui mostra uma coisa, amados irmãos, que no final dos tempos o evangelho do reino será pregado. Não somente pregado, esse evangelho do reino vai gerar um testemunho para todas as nações. Vai ser gerado um testemunho a todas as nações. Significa, as pessoas poderão ver. As pessoas poderão ouvir. É aquilo que nós vimos em Daniel 11. Quando falamos da ação do espírito do anticristo, né? Por um lado, o espírito do anticristo age, cortando a comunhão, tirando a referência do Espírito, anulando a unção. Mas por outro lado, nós vemos ali um grupo de pessoas, que é o povo que conhece o seu Deus. E esse povo tem uma característica: é um povo forte e é um povo ativo. Essa é a característica de um povo, do povo de Deus no final dos tempos. Enquanto o amor de muitos vai esfriar, de muitos filhos de Deus vai esfriar, e nós vimos todos os sintomas da iniquidade operando. Aqui, Mateus 24:14, vemos um povo que é um com o reino e que leva a palavra do reino. Não somente leva a palavra, leva um testemunho do reino. Daí virá o fim. Virá o fim. Por que virá o fim? Porque o Senhor vai olhar e dizer assim: eu vou voltar. Eles estão fazendo. Eles fizeram o que eu queria. Não é? Lembre-se dos 3 pontos: edificação do corpo de Cristo, a vinda da realidade do reino e a noiva preparada. Os 3 aspectos básicos da volta do Senhor: corpo, a noiva e o reino. Isso é o que Deus quer. E o inimigo age: mistério da iniquidade, espírito do anticristo e falsos cristos. Esse é o momento que temos o encabeçamento. Certo? É o que o livro de Colossenses nos mostra. Amém. Nós vamos ficar por aqui. Amanhã de manhã, a palavra que vai ser dada vai ser sobre a realidade da vida da igreja debaixo do encabeçamento de Cristo. Daí nós vamos falar de uma realidade, de um viver, de quem tocou na realidade,
não o viver de quem tocou numa sombra. O viver de quem tocou o que é real. Amém? Que o Senhor nos abençoe, tá bem? Vamos agora fazer então pequenos grupos e ter comunhão sobre essa palavra.